assunto é com Murilo Rocha. Bom dia, Murilo. Bom dia, Bruno. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Olha, começar hoje falando desse assunto que eu já falei na quarta-feira, mas como foi nossa manchete aqui, eu vou voltar nesse assunto, que são os 8 anos do rompimento da barragem lá de Mariana, barragem de Fundão, né? Isso ocorreu em novembro de 2015, dia 5 de novembro de 2015. A barragem se rompeu, matando 19 pessoas, destruindo vários distritos de Mariana, o principal deles atingido o município de Bento Rodrigues, mas outros também severamente atingidos e com muitos prejuízos ambientais, né? No que é considerada daí uma das, ou talvez a maior catástrofe ambiental do planeta, né? Lembrando que a lama, o rejeito do minério de ferro que rompeu da barragem, atingiu em cheio o Rio Doce e correu aí até o Espírito Santo, e algumas pessoas, né, registraram aí resíduos até no sul da Bahia, até em Abrolhos chegou resíduos aí dessa lama que estava na barragem de Fundão, que se rompeu em 5 de novembro de 2015 e matou 19 pessoas. Na quarta-feira eu comentei aqui sobre o absurdo desse processo judicial que até hoje não chegou ao fim, né? E ninguém foi condenado, né? Por nenhum crime, né? Ninguém foi condenado. Algumas indenizações foram pagas, a Fundação Renova tem um número, os atingidos falam de outro número, outras pessoas reclamam, enfim. Há um impasse aí sobre essa questão também. Mas eu queria falar um pouco desse acordo que o governo de Minas esperava fechar no ano passado com a Samarco, Vale e BH Billiton para indenização. Lembrando que no caso de Brumadinho, o governo de Minas conseguiu fechar rapidamente com a Vale um acordo para uma indenização ao Estado. Para além das indenizações pagas às pessoas, havia ali uma indenização ao Estado, fechou-se em 36 bilhões de reais com a Vale pelo de Brumadinho, que foi em 2019. 36 bilhões de reais foram pagos. Mas quem determinou como as obras aconteceriam foi o governo do Estado, com o Ministério Público, participação do Judiciário. Algumas cidades ali determinaram como esse dinheiro seria gasto. E esse dinheiro acabou virando um incremento aí para os cofres do Estado. Nada contra. Como eu disse, era uma indenização paralela, né? Não era indenização às pessoas. Essa já tinha ocorrido pela própria Vale, ou ainda está ocorrendo em alguns casos. Era uma indenização para o Estado. Mas houve muita crítica porque o governo acabou usando esse dinheiro para uma plataforma eleitoral, para fazer obras para o Estado e, logicamente, turbinar aí também o cofre do Estado. Essa foi a grande crítica. Não eram obras que tinham vínculo com, necessariamente, o rompimento da barragem de Brumadinho. No caso de Mariana, o governo de Minas queria a mesma coisa, só que um acordo muito maior. Chegou-se a falar em 120 bilhões de reais, 130 bilhões de reais. Lembro que seria o maior acordo já firmado, né, nesse tipo para reparação ambiental. Chegou essa para reparação num desastre ambiental, né, reparação do Estado. Chegou a falar nesse valor. E quem estava conduzindo isso era o governo de Minas. O governo federal tinha participação também, mas parecia que não estava muito ligando para essa questão. Era o governo de Minas juntamente com o STF, estava bem à frente disso. Na época o presidente Luiz Fux queria logo fechar esse acordo, porque ele era o presidente da corte na época, então ele queria fechar durante a gestão dele. Não foi possível o acordo, não houve entendimento entre as mineradoras, o governo do Estado, o STF, não houve entendimento e ficou para esse ano. Pro pesar aí de parte de pessoas do Judiciário e principalmente o governo de Minas. O governo de Minas queria muito esse dinheiro entrando ainda no ano passado. Veio o governo Lula, que venceu as eleições, e deu início a um outro processo. Ao contrário do governo Bolsonaro, se interessou por esse processo de reparação e está colocando uma série de outras condicionantes. E por que o governo federal participa? Porque foi um crime, como eu disse, que atingiu outros estados, né? O Rio Doce corta Minas Gerais, mas também corta o Espírito Santo. Então, é um acordo aí que envolve a União, envolve o Espírito Santo também, envolve Minas Gerais. Então, a União está capitaneando esse acordo, junto com os estados, Ministério do Meio Ambiente é envolvido, outros ministérios envolvidos. Então, esse acordo está tomando uma outra forma e talvez não vai sair tão rápido, nem nos valores, nem nas proporções que o governo de Minas queria. E aí a gente ouviu o representante aí do movimento de atingidos de barragem,
o MAB, ele falou uma questão interessante, né? Que ele quer que participar, porque mesmo que as obras não sejam diretas ali para a vida dos atingidos, mas que elas tenham relação com a tragédia, né? Que não sejam obras, não seja dinheiro, como foi no caso de Brumadinho, para obras completamente desconexas com aquela tragédia ou com os atingidos daquela tragédia. Não sei se o governo vai abrir essa interlocução aí para os atingidos, mas tudo indica que será uma reparação aí com mais relação com a tragédia, uma indenização, mesmo que seja para a imagem do Estado, como foi no caso de Brumadinho, né? Tanto a questão econômica quanto cultural do Estado, mas vai ter mais relação, parece que vai ser mais cuidadosa aí a destinação desse recurso, e não no caso de, como eu disse, de Brumadinho, onde esse dinheiro foi praticamente aí para os projetos que o Estado quis e houve pouca interlocução nesse caso. Nesse caso de Mariana agora parece que vai ser diferente, inclusive o prazo já está mais longo, né? O governo esperava, todo mundo esperava, primeiro semestre e nada. O governo Lula parece que também está enrolando um pouco esse assunto, está demorando aí, mas há mais cuidado aí na condução para o pagamento dessa indenização. Que vai ocorrer, vai. A dúvida é quando e como. Só mais um assunto para encerrar esse começo de semana, um assunto importante que queria trazer aqui, está sendo muito discutido, foi o tema da redação do Enem. Queria aqui fazer um destaque, tema importantíssimo, né? Muito importante. Eu achei o enunciado meio ruim, se vocês me permitem falar isso. Tá difícil entender o enunciado, né? O tema é ótimo, importantíssimo, o tema fundamental. Agora o enunciado, se você até achei, lembra, não puder ler ele de novo, eu achei o enunciado meio assim, né? Um estudante mais desatento nem saberia do que está falando, né? Apesar que quem está acompanhando esse assunto de perto... Vamos lá, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Olha só. Na verdade, para quem não entendeu isso, é um termo que é muito usado hoje, que é a economia do cuidado, né? Que é basicamente o trabalho doméstico realizado pela mulher. É um trabalho que é invisível, como disse o enunciado aí, não remunerado. Essa é a grande questão, um trabalho invisível e não remunerado. Que trabalho que é esse? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, os afazeres domésticos, que a mulher tem que fazer de jornada dupla. Além da vida profissional. Exatamente, ela tem que fazer de jornada dupla, ela tem que cuidar do filho, cuidar da casa e trabalhar, né? Nós estamos falando da maioria das mulheres brasileiras, né? Que tem família, que tem filhos. Nós não estamos falando, logicamente, de quem, né, tem uma percentual da população que é rico, né? Enfim, mas nós estamos falando da maioria da parcela que tem que ser dona de casa, tem que fazer o trabalho ali de, né, cuidar do filho, e às vezes ainda acontece um outro fator que é muito comum, né? A mulher tá ali com seus 30, 40, 50 anos, ela tem que também cuidar dos pais, porque o filho homem às vezes não liga para isso, e a mulher, como há uma cultura aí machista brasileira, histórica, é a mulher quem fica responsável por esses, às vezes, cuidar dos pais, cuida dos filhos, cuida dos pais mais velhos, cuida da casa e ainda trabalha fora. Né? E esse trabalho, além de ser invisível, é não remunerado. Qual que é o resultado disso? A mulher acaba adoecendo, se estressando, relações ruins afetivas, porque tem toda essa carga envolvida. E eu vi aí várias mulheres, né, várias amigas e outras pessoas aí nas redes sociais comemorando justamente que essa nova geração que estava fazendo o Enem, está fazendo o Enem ainda, né, ainda é uma outra prova, seja obrigado a pensar, né? Seja incitada a redigir, a escrever, a elaborar, a raciocinar sobre esse tema da jornada dupla da mulher, né? Sendo essa segunda jornada, ou às vezes a primeira, não remunerada e invisível, realmente, que a gente fala, que é esse trabalho doméstico, né? Cuidar de criança, né? É um trabalho super difícil e geralmente fica 90% a cargo da mulher, né? Por mais que os pais ajudam e tal, mas o grosso fica com a mulher na maioria dos casos. Claro que há exceções e tal, famílias diferentes que dividem as tarefas e tal, mas na maioria é a mulher que é responsável e cobrada ainda por isso, não só dentro de casa, como cobrada socialmente, né, culturalmente, por dar conta disso tudo. Por isso, tantos casos aí de realmente adoecimento, né, físico, psicológico. Às vezes a mulher tem que largar o trabalho, não dá conta, economicamente ela é afetada porque ela não dá conta dessa jornada dupla e acaba implicando uma série de fatores na vida dela. Então é um tema super importante, quem tem que começar a pensar para a gente mudar
essa realidade, seja através de políticas públicas e de mudanças, logicamente, culturais e estruturais na nossa sociedade. É isso.